Beleza, pessoal. Então a nossa aula de hoje ela deve durar em torno de 40, talvez 50 minutos, talvez um pouco menos. E ela vai falar sobre um ponto muito importante, que são os três razonetes da contabilidade, tá? Contabilidade de custos. Então, por que que eu vou falar sobre esse assunto? Porque ele cai. Ele cai corriqueiramente quando nós estamos falando de exame de suficiência. Corriqueiramente cai sempre, tudo bem? Então, vamos lá para a tela, sem perder mais tempo. O que que eu quero que vocês saibam? Primeira coisa, tá? É apuração de custos em empresas comerciais, tá bom? Então, o que que você precisa compreender? Espera aí, aqui, beleza. Então, a primeira coisa que você precisa compreender é o seguinte: quando a gente está falando de empresa comercial, tá? Quando a gente está falando de empresa comercial, o que que nós temos? O valor que vai para o estoque, ele inclui o custo da mercadoria e o valor necessário para deixar o estoque pronto para venda, como frete e seguro durante o transporte. Então, o que que quer dizer? Quando a gente está falando de um supermercado, quando a gente está falando de uma farmácia, quando a gente está falando até mesmo de um posto de gasolina. Quando nós estamos falando de empresas comerciais, o estoque ele já vem pronto. Você concorda comigo? Então, quando a gente está falando de uma empresa comercial, o estoque basicamente ele já está pronto. Ele já está pronto. Então, quando a gente está aqui no CFCDZ na Escola Contábil, a gente tem uma aula só para falar sobre o custo do estoque, né? A gente gravou esses tempos uma aula sobre estoques. O que é estoque? O que entra no custo da mercadoria? O que não entra? Tributos recuperáveis, tributos não recuperáveis, frete, comissão, tudo. A gente explicou tudo. Então, esse aqui não é o foco, porque o nosso foco aqui é contabilidade de custos. Então, quando a gente está falando de apuração de custo em empresa comercial, basicamente é o seguinte: o quanto eu paguei no estoque e o quanto eu vou agregar ou não para esse estoque para que entre aquele valor no ativo até que você venda e aquilo vire um custo da mercadoria vendida, ok? Beleza. Só que aqui nós estamos estudando contabilidade de custos. E a contabilidade de custos, ela trata da apuração de custos em empresas industriais, tá? E o que é uma empresa industrial? As contas de estoques, quando nós estamos falando de empresa industrial, e quando a gente está falando de indústria, a gente vai lembrar do quê? De fabricação, tá? Fabricação. Então, a conta dos estoques nas empresas industriais, ela vai incluir matéria-prima, material de embalagem, estoque de produto processo, estoque de produto acabado. Então, para tudo que você aprendeu na sua universidade até agora, e o que eu quero que você saiba? Eu quero que você saiba o seguinte: quando nós estamos falando de contabilidade de custos, nós temos dois tipos de estoques, três tipos de estoques, perdão. Nós temos estoque de matéria-prima, estoque de produtos em elaboração e estoque de produtos acabados, tá? Então, a partir de agora, quando a gente está falando de contabilidade de custos, você vai lembrar que o processo de fabricação ele vai passar basicamente por três razonetes. Que razonetes são esses? Repita comigo: estoque de matéria-prima, estoque de produto em elaboração, estoque de produto acabado. Só isso. Só isso, Gabriel, tá? Não tem mais nada. Mais nada. Eu já vou mostrar para vocês como é que isso cai em prova. Mas como é que eu vou saber disso? O que que é custo? Lembrando que custo são todos os gastos que são utilizados na produção de outros bens. Então, todos os gastos, tá? Custos são gastos que você tem no processo de industrialização ou de fabricação, tá? Então, isso é custo. Você vai olhar para a sua prova e olha só a questão do exame de suficiência. Vai falar gastos de propaganda e marketing. Isso é custos? Responda para mim. Sim ou não? Não.
Você vai olhar para a sua prova, vai ter gastos, salários do pessoal administrativo. Isso é custo ou não? Não. Isso é despesa. Custo é diferente de despesa. Primeira aula de contabilidade de custos do CFCGZ da Escola Contábil. Então, quando você olhou para a sua prova, olhou para a sua questão, e lá está escrito industrialização, lá está escrito fabricação, nessa situação você está identificando um custo. Tá? Conseguiram entender? Responda para mim sim ou não. Mas por que que é importante que você entenda isso? Porque quando nós estamos falando dos três razonetes, isso faz uma total distinção para você saber o que vai aonde. Então são três tipos de estoques básicos. É o estoque de matéria-prima, é o estoque de produtos em elaboração, é o estoque de produtos acabados. Esses três razonetes, eles são sucessivos, tá? Mas são sucessivos em que sentido? Olha só, você provavelmente, muitos professores, eu não sei porquê, eles explicam isso dando a volta ao mundo. Mas é bem tranquilo de você entender. Então, o que você vai entender é o seguinte: são três razonetes sucessivos, tá? Na realidade, são quatro, porque tem o CPV ainda. Mas são três razonetes sucessivos. O primeiro razonete é o estoque de matéria-prima, tá? O segundo razonete é o estoque de produtos em elaboração. E o terceiro razonete é o estoque de produtos acabados, tá? Então esses razonetes são sucessivos. Sucessivos em que sentido, Gabriel? Primeiro, a matéria-prima, ela entra em uma empresa industrial, toda empresa industrial é assim. Compra matéria-prima, envia isso para elaboração, transforma a matéria-prima, acaba o processo de produção, envia para o estoque de produtos acabados e aqui tem o processo de venda. Conseguiu entender? Então tem todo um ciclo que uma matéria-prima percorre dentro de uma indústria. Então isso é um ciclo e isso é uma coisa sucessiva. Então quais são os três razonetes? Lembrando, estoque de matéria-prima, estoque de produtos em elaboração, estoque de produtos acabados. Mas Gabriel, o que mais que eu preciso saber? O que mais que eu preciso saber? Olha o exemplo. Você já entendeu até aqui? Responda para mim sim ou não. Vamos participar. Sim ou não? Sim ou não? Se você entendeu até aqui, você já ganhou esse ponto na sua prova. Por quê? Porque agora é só organizar o pensamento. Então, olha aqui comigo. Vamos fazer os mesmos razonetes. Vem aqui. Estoque de matéria-prima, estoque de produtos em elaboração, estoque de produtos acabados, tá? Então vem aqui comigo. Galera tá entendendo, já vamos gabaritar custos. Suponha que a empresa Alfa tenha gasto R$ 1.000 com a compra de matéria-prima. Em seguida, ela passou toda a matéria-prima para a produção no período. Suponha-se que 500 foram gastos com mão de obra direta para a produção e também que 200 são custos indiretos de fabricação. Então imagine o seguinte, tá? Depois disso, o que nós temos? Ó, deste total, 60% foram acabados. Beleza? 60% foram acabados. Então, o que nós temos aqui? Veja. Quanto que ela gastou comprando matéria-prima? A compra de matéria-prima foi no valor de quanto? A compra de matéria-prima foi no valor de 1.000. Isso vai entrar onde? Estoque de matéria-prima, tá? E o que ela fez? O que ela fez?
Ela passou essa matéria-prima para a produção. E aí eu te pergunto, a partir do momento que ela passa isso para a produção, isso continua no estoque de matéria-prima ou você tem que transferir? Você tem que transferir, afinal não vai mais ser somente uma matéria-prima. Então você vai passar todo esse valor para produção, R$ 1.000. E aí esse valor ele vai entrar no estoque de produtos em elaboração. E o que acontece? Vejam que você zerou o seu estoque de matéria-prima. Por quê? Porque você comprou, mandou para a produção, tá? Só que o que eu disse? Eu falei a vocês que no segundo razonete, no estoque de produtos em elaboração, você faz o quê? Você começa a transformar. Você vai transformar essa matéria-prima. Então, ela teve gasto com mão de obra direta para a produção. Isso é um gasto, isso é um custo, pessoal? Sim ou não? Responda para mim. Mão de obra direta com a produção é um custo? Sim. 500 é um custo. Custo indireto de fabricação é um custo? Sim ou não? Sim, é um custo. Então, qual é o total de custos que nós tivemos aqui no período? Ora, sobe para mim aí. 1.700. Então, você concorda comigo que esse é o custo de produção do período? Esse é o custo de produção do período. Então, olha o primeiro conceito que você está aprendendo na aula de hoje, que caiu já em diversos exames feitos pela Consulplan. Custo de produção no período. O que é o custo de produção do período? É o quanto custou para você produzir no período. É o custo que você teve de produção no período. Entra custo que você já tinha gasto em período anterior? Não. Se você já tinha gasto em esse custo em período anterior, não é do período atual. Então você tem que tomar esse cuidado. Só que eu te pergunto, o custo de produção do período é a mesma coisa que o custo de produção acabada? Não. Por que nesse caso não? Nós acabamos todas as mercadorias que nós começamos a produzir? Sim ou não? Não. Quanto que nós acabamos? Nós falamos no outro slide que nós tivemos um acabamento de 60%. Então, 60% desses 1.700 foram acabados. O que vai me dar um valor de 1.020. Então, 1.020 é o que a gente chama do quê? De custo da produção acabada. Então, veja como que você entendeu em 14 minutos de aula o conceito dos 3 razonetes, entendeu a contabilidade de custos, entendeu o que é custo de produção do período, entendeu o que é custo da produção acabada. Acabou. Acabou, é só isso. Então, o que você faz com esse 1.020? Transfere para o estoque de produtos acabados. E uma vez que você transferiu para o estoque de produtos acabados, supondo que você vendeu todo esse montante, aí você vai ter uma outra conta que é o chamado CPV, que é o custo do produto vendido, que é uma conta, lembrando o CPV, é uma conta de resultado, sendo uma conta de resultado, é uma conta que aparece na
demonstração do resultado do exercício. Conseguiram entender? Conseguiram entender, sim ou não? É isso. É isso. Gabriel, não entendi. Reveja. Toda a teoria que você precisa sobre esse assunto está aqui. Então, são esses os 3 razonetes, são esses os conceitos. Então, agora, o que a gente vai entender? A gente só vai explicar para vocês o que a gente explicou aqui. O que é o custo de produção do período? Custo de produção do período são todos os custos que você teve naquele período. Ou seja, geralmente é naquele ano. Se não for daquele período, não é custo de produção do período. Que é isso aqui que eu mostrei para vocês, ó. 1.000 mais 500 mais 200. O que é o custo da produção acabada? Que pode ser diferente do custo da produção do período. É a soma dos custos contidos na produção acabada do período. Então, o custo da produção acabada é o quanto você acabou do que você estava produzindo. Eu estava produzindo X, acabei X. Então, X é o custo da minha produção acabada. Eu estava produzindo X, acabei 50% de X. Então, metade de X é o custo da minha produção acabada. Então, olha só a segunda frase. Ele pode conter custos de produção também de períodos anteriores, existentes em unidades que só foram completadas no presente período. Eu comecei a minha produção em determinado período e terminei somente agora. Então, o custo de produção do período é o quanto você gastou nesse exercício. O custo da produção acabada é o quanto você acabou. Só. Tá? E o que é o custo do produto vendido? É o quanto você vendeu do que já estava acabado. Só isso. Aí você vai me perguntar, CPV é igual a CMV, Gabriel? E aí isso caiu na prova, se eu não me engano, na Polícia Federal, no último concurso, que foi em 2021. 2020, não me recordo, e já tinha caído anteriormente no CESP, que é o seguinte: qual a diferença de CPV e CMV? CMV é uma conta de DRE chamada de custo da mercadoria vendida, mas ele é utilizado quando nós estamos falando de empresas comerciais. Então, quando você está falando de empresas comerciais, você vai falar CMV. Quando você está falando de prestadoras de serviços, você vai falar CSP, custo do serviço prestado. E quando você está falando de empresas industriais, você vai utilizar CPV, que é o custo do produto vendido. Então, o CPV ele é mais utilizado quando nós estamos falando de empresas industriais. Tá bom? Só isso? Só isso, tá? Então, como é que funcionam os 3 razonetes? Para a gente fechar aqui. Como é que funcionam os 3 razonetes? Funcionam da seguinte forma. Primeiro deles, qual é? Respondam para mim em massa. É o estoque de matéria-prima. Então, você caiu uma questão perguntando sobre isso na sua prova? Lembra desse slide aqui. Lembra desse slide aqui. Tá? O que nós temos aqui? Ó, temos um estoque de matéria-prima e aqui tem um estoque inicial. O que é esse estoque inicial de matéria-prima? Será que alguém consegue pensar numa lógica para me dizer? O estoque inicial de matéria-prima é uma matéria-prima que já estava lá. Ou seja, é uma matéria-prima de períodos anteriores. Então, o estoque inicial de matéria-prima é uma matéria-prima que você já possuía. Tá? É um estoque que já estava lá.
mas você não produziu ainda. Compras anteriores, exatamente. Só que não foi, você comprou em outro período e não usou. Agora, o que é o estoque de matéria-prima, que é a parte de compras? São as compras que você fez no período. No período. Tá? Mas e o que são as saídas, então, Gabriel, nesse caso? O que são as saídas nessa situação? As saídas, pessoal, saídas. Alguém sabe me dizer o que são as saídas? É o que você mandou para onde? Para produção. Saída é o que você mandou para produção. Então agora faz um exercício aqui comigo. Faz um exercício comigo. Você possuía R$ 5.000 de estoque inicial, tá? Você comprou mais R$ 5.000 de matéria-prima. Tinha 5.000 de estoque inicial, comprou mais 5.000 de matéria-prima e mandou R$ 2.000 para a produção. Qual é o seu estoque final ou o seu saldo? Respondam para mim. Perdão. O seu estoque final ou o seu saldo vai ser de 8.000. Então é sempre essa conta. Pega o estoque inicial, soma as compras, tira as saídas, chega ao estoque final, tá? Importantíssimo saber disso. Por quê? Porque cai em prova, beleza? Então aqui é isso. Esse é o razonete de estoque de matéria-prima que você precisa conhecer. Agora vamos para estoque de produtos em elaboração. O que você precisa saber aqui? Estoque de produtos em elaboração, tá? O que nós temos? Nós temos aqui, né, ó, um estoque inicial de produtos em elaboração. Você sabe me dizer o que é o estoque inicial de produtos em elaboração? Estoque inicial de produtos em elaboração são produtos que estavam em fabricação de outro período. Ou seja, são produtos que já vinham sendo produzidos, mas que você não tinha acabado. É isso. Olha só como que você entendeu a lógica. Aí você tem aqui a entrada de matéria-prima. Você consegue entender que a entrada de matéria-prima é tudo aquilo que veio do razonete matéria-prima? Corresponde às matérias-primas que você enviou da produção para a produção? Ok. E além disso, tudo que a questão disser, depreciação das máquinas de produção, salários da produção, embalagens da produção, aluguel da fábrica, supervisão da produção e assim por diante. Então, tudo que a sua questão disser que tiver o termo produção ou fabricação, tudo isso vai entrar aqui. Tá? Todos os outros custos que não sejam matéria-prima que estão lá no primeiro razonete que eu ensinei para vocês. Então, você vai olhar a questão, falou, produção, fabricação é custo. Ok. Se é custo e não é matéria-prima, vai entrar nesse segundo razonete. E aí, quando você pega todos os custos que você teve, exceto o estoque inicial, que é o que já estava lá, você tem o quê? O custo de produção
do período. Que é o quanto você gastou naquele período para produzir, tá? Que não necessariamente é igual ao custo da produção acabada. O que é o custo da produção acabada? É o seguinte, você vai falar, olha, eu tinha aqui 10 mil reais em produção e acabei 2 mil. Ou seja, o meu custo da produção acabada é 2 mil, que é o quanto eu acabei. Tá? Então, o custo da produção acabada é isso aqui, ó. Essas saídas aqui significam o quanto você concluiu da fabricação, tá? Que não necessariamente vai ser igual ao custo de produção do período. Por quê? Porque você pode ter produzido, mas pode não ter acabado. Conseguiram entender? Conseguiram entender? Então, a mesma coisa. Eu tinha, olha só, no estoque de produtos em elaboração. Eu tinha um estoque inicial, tive todos esses custos de fabricação, acabei uma parte. O que sobrar é o meu estoque final. É o quanto vai para o próximo período, tá? E para o estoque de produtos acabados, a mesmíssima coisa. Vejam que é tudo uma questão de raciocínio lógico. Não passa de raciocínio lógico. Para o estoque de produtos acabados, a mesma coisa. O que é o saldo inicial do estoque de produtos acabados? Alguém consegue me dizer? O saldo inicial do estoque de produtos acabados é o quê? São produtos que eu acabei em outro período, mas ainda não vendi. Já estavam ali em estoque de produtos acabados, mas eu ainda não vendi. Lembrando que todas essas contas de estoque, elas ficam classificadas em que grupo? Tudo no ativo, circulante ou realizável a longo prazo, depende. Então, o que é o estoque inicial de produtos acabados? São produtos que eu já tinha acabado em outro período, mas eu ainda não vendi. Tá bom? Beleza? Beleza. E o que são então, Gabriel? As entradas do estoque de produtos acabados. As entradas de estoque de produtos acabados é o quanto você acabou no período. E aí, o que é a saída do estoque de produtos acabados? Quando você acabou o produto e ele saiu, significa que você fez o quê? Ora, eu fabriquei o produto inteiro e ele não está mais comigo. Então significa que muito provavelmente ele foi o quê? Vendido. E a saída do estoque de produto acabado é, portanto, o quê? O CPV. Só que pode acontecer, prestem atenção, pode acontecer o quê? Que você já tinha um estoque de período de mercadorias, você acabou mais no período e você não vendeu tudo. E se você não vender tudo, o que vai acontecer? Você vai ficar com um saldo aqui que você vai levar para o próximo período. Um saldo final. É isso, é isso. Então, isso aqui é a essência dos três razonetes. É uma aula de 30 minutos que, cara, infelizmente, alguns professores levam um semestre para explicar. Alguns não, mas muitos sim.
E quando o que você precisa entender é a estrutura, você não precisa decorar nada. Entendeu a estrutura, entendeu o conceito, praticar questões, tá bom? O que mais que nós temos aqui? Ó, o que é importante que você precisa entender ainda, né, para a gente poder avançar? Custo direto, o que é custo direto? São aqueles que podem ser diretamente apropriados aos produtos. Então, custo direto é o quê? Matéria-prima, mão de obra, embalagem. A gente sabe quanto de matéria-prima você gastou para produzir essa caneta. A gente sabe quanto de mão de obra na fábrica você gastou para uma pessoa produzir esta caneta. Você sabe quanto de embalagem você gastou para fazer essa caneta também. Então, custo direto, basicamente, ele pode ser apropriado diretamente ao produto. Ora, um copo desse de água gastou tanto desse material aqui de vidro, tá? E o que é o custo indireto? São aqueles que não podem ser diretamente apropriados aos produtos. A sua alocação é feita de maneira estimada e muitas vezes arbitrária. Então, por exemplo, o aluguel da fábrica. Vamos supor que na mesma fábrica você produz essa caneta, produz lápis, produz borracha. Você não consegue dizer o seguinte: tanto do meu aluguel eu fui dedicado à produção de caneta, tanto do meu aluguel foi destinado à produção da. Não, por quê? Porque o aluguel ele não produz. Ele está alocado à produção, mas o aluguel por si só ele não produz. Ele não é uma máquina que está ali produzindo. Então, o que você precisa fazer? Você precisa fazer o que a gente chama de rateio. Só que qual que é o problema? Isso aqui é até um conceito do Eliseu Martins, que fala, ó, a alocação do custo indireto é feita de maneira estimada e muitas vezes arbitrária. Por quê? Porque você vai falar o seguinte, então o meu aluguel da fábrica é R$ 10.000, tá? Só que vamos supor que 50% da minha venda é caneta. Então, desses R$ 10.000 de aluguel, eu vou destinar 50% desse valor do aluguel lá no custo das canetas. Por isso que é arbitrário, porque não necessariamente isso vai condizer com a realidade. Tá? E como que existe um método de custeio que cai muito no exame de suficiência, que ele tem por objetivo justamente diminuir essa arbitrariedade da alocação dos custos indiretos. Você sabe que método de custeio é esse? É o custeio chamado de custeio ABC, tá? E é muito importante que você entenda o seguinte, que nem sempre uma indústria vai ter custos diretos e custos indiretos. Por quê? Porque se você só tem um único produto sendo feito naquela indústria, então não há que se falar em custo indireto. Porque o custo indireto você não pode apropriar diretamente ao produto. Agora, se você é uma indústria que só tem um tipo de produto, então todos os seus custos, eles são custos diretos, porque você só tem um produto, vai estar sempre associado àquela produção, no final das contas. Conseguiu entender? Então, custo direto, você pode diretamente apropriar o produto. Custo indireto, aluguel da fábrica, supervisão da fábrica, segurança da fábrica. Você tem que fazer um rateio. Beleza? O que você precisa entender ainda? Que custo direto, apesar de um alto grau de correlação, não é o mesmo que custo variável, tá? Porque, por exemplo, a gente tende a achar que custo direto é sempre custo variável e custo indireto é sempre custo fixo. Por exemplo, o aluguel da fábrica, ele, tende a ser um custo fixo. Só que ele também tende a ser um custo indireto, mas não necessariamente. Custo direto, por exemplo, a matéria-prima é um custo direto. Você pode alocar diretamente ao produto a matéria-prima. Você sabe quanto de matéria-prima você gasta para produzir um produto. E a matéria-prima é um custo variável. Por que é um custo variável? Porque quanto mais você produz, mais você vai gastar. Quanto menos você produz, menos você vai gastar. Custo variável é aquele que varia diretamente de acordo com o volume produzido. Esse é o conceito de custo variável.
tá? Então, custo direto tende a ser custo variável. Mas, por exemplo, o custo indireto é sinônimo de custo fixo? Ah, por exemplo, ó, se eu tenho o aluguel da fábrica, ele tende a ser um custo indireto, certo? Certo. E ele tende a ser um custo fixo, certo? Certo. Por quê? Porque custo fixo, ele não varia de acordo com o volume de produção, tá? Esse é o custo fixo. Só que se você só tem um produto, então todo custo vai ser direto. Concorda? Então, custo direto é uma coisa, custo variável é outra. Custo fixo é uma coisa, custo indireto é outra. É isso que você precisa saber. Custo direto, você pode alocar diretamente ao produto. Custo variável, varia de acordo com o volume de produção. Custo indireto, você não pode alocar diretamente ao produto, tem que fazer rateio. Custo fixo não varia de acordo com o volume produzido. Tá bom, pessoal? Então, essa teoria da aula de hoje é muito importante para que você possa ter uma visão ampla da contabilidade de custos e entender como resolver as questões que vêm sobre esse assunto, que é o que nós iremos tratar no nosso próximo bloco de aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado então dessa aula de hoje.